mexe com a cabeça de todo mundo. A gente convidou o especialista Leonardo Santos, que é especializado advogado em direito de família, né? Boa noite, Leonardo. Bom, a gente viu aí quantas questões são, né? Mas eu já queria começar perguntando o seguinte: existe um caso que a herança não vai para ninguém? Primeiramente, boa noite, obrigado. Boa noite para você que está em casa. Olha, na verdade, assim, tem a possibilidade da herança não ir para ninguém se a pessoa não deixou nenhuma herança. Se deixou herança, obrigatoriamente vai ter que seguir as regras legais e vai deixar para alguma pessoa assim. Sim, mas eu quis dizer de uma pessoa conhecida dela. Vai acabar para o Estado, vai acabar para a Prefeitura? Se não deixou nenhum herdeiro e aí eventualmente deixou patrimônio, aí sim, vai ficar para a Prefeitura. Mas quando fala de herdeiro, a gente pensa logo em filhos, né? Ou então cônjuge, né? Mas tem outros herdeiros nessa linha também, não tem? Tem. Não necessariamente os herdeiros serão os filhos. Há casos que não têm cônjuges e também não têm filhos. Então, o direito, ele sempre vai analisar as pessoas que têm a herança obrigatória, que são os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Vai primeiro analisar se tem descendentes. Se não tiver descendentes, vai para os ascendentes, para os pais, para os avós, para concorrer com os cônjuges. Então, não deixou nenhum cônjuge, nenhum companheiro e também não deixou filhos. Então, sobre para os pais. A gente conversou um pouco mais cedo hoje, o senhor me contou que tem umas inovações que são bem interessantes, né? Por exemplo, como é o caso dos filhos afetivos? Por exemplo, casou e os filhos da esposa ou do marido se tornaram muito próximos. Eles têm direito? Esse é um caso bastante interessante, que é um caso a respeito da paternidade socioafetiva, que são aqueles casos que o pai, ele não é aquele, ele tem aquele filho, mas não é aquele filho biológico, de sangue dele. O interessante nesses casos de paternidade socioafetiva é que essa criança, tendo reconhecimento na justiça, ela acrescenta, ela ganha de fato um novo pai. E literalmente ela ganha um novo pai, porque vai acrescentar na sua certidão de nascimento o nome do pai, o nome dos avós paternos desses avós socioafetivos também. Mas isso depois que esse pai faleceu? Não necessariamente. Não necessariamente? Não. Essa criança ou adolescente pode pedir isso em vida? Pode pedir em vida. É muito comum. Lá no escritório, por exemplo, semana passada veio um cliente a respeito de o reconhecimento de uma paternidade socioafetiva. Então, ele me disse exatamente isso. Ele já convive com aquela criança há muitos anos e aquela criança, ela está passando a questionar o porquê ela não tem o sobrenome do pai. E o pai biológico dela, ela não tem muito contato. Mas e no caso dessa certidão de nascimento, tem o pai biológico. Entra também o pai afetivo? Entra também o pai afetivo e também os avós afetivos também. Então, dois pais e duas heranças. Pais. Exatamente. Nossa, isso eu não sabia, não. Agora, por exemplo, falando de testamento, né? Quando você não faz um testamento, entra todo dentro dessa lei. Isso, né? exatamente. De doação, né? De herança. De herança, exato. Herança e testamento são dois assuntos diferentes. Diferentes, porque o testamento é a manifestação de última vontade daquela pessoa. Então, aquela pessoa ainda está viva e, eventualmente, ela quer deixar parte da herança dela para um terceiro que não estaria ali representado num processo de inventário. Não seriam os herdeiros necessários ali daquela pessoa, seria um amigo, por exemplo. Mas, nesse caso, ele pode entregar, ele pode botar no testamento 100% dos seus bens para terceiros, tirando os filhos, a mulher, ou o marido, ou o companheiro, os familiares dessa herança? Não, ela não pode tirar 100%. O que a pessoa pode dispor no testamento é de 50% do seu patrimônio. Agora, Leonardo, por exemplo, se em vida eu passo meus bens, já deixo tudo organizado, né? Eu fujo do inventário, é isso? Nesse caso, se você distribuiu absolutamente todo o seu patrimônio em vida, aí não passaria pelo inventário. O fato dificilmente a pessoa consegue distribuir a totalidade do patrimônio, porque às vezes tem um resquício de valor em conta bancária, por exemplo, tem uma aplicação financeira, tem algum imóvel que não foi distribuído ali no momento, mas se conseguiu fazer uma doação e doou todo o patrimônio, aí sim não passaria pelo inventário. E ninguém leva a dívida para o túmulo, né? A dívida fica aqui em cima. Né? A dívida fica aqui em cima, mas o que vai pagar essa dívida é o próprio patrimônio da pessoa que faleceu. Então, os herdeiros, eles não herdam a dívida da pessoa.
Mas pagam a dívida. Mas pagam com patrimônio. Mas se não tiver patrimônio nenhum, a dívida, quem se deu mal foi quem emprestou. Aí, exatamente. Aí não vai receber nunca mais. É um problema. É melhor se cuidar, hein? Meu amor, é o calote do defunto. Com todo respeito. Muito obrigado, doutor Chance. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Melhor da Noite está de volta.